A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre as nossas vidas. Hoje nós vamos compartilhar uma palavra que está em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 2, diz assim: Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Nós podemos ver nesta palavra o quanto nós temos que ajudar os irmãos e o quanto nós podemos ser ajudados nos momentos em que nós estamos passando por dificuldades. E muitas vezes não são momentos curtos, são tempos longos, de longa duração, que passamos por apertos, por provações. E a gente muitas vezes cai no engano e acha que a gente tem que ser somente nós e Deus para resolver. Muitas questões serão sim, somente nós e Deus, mas sempre nós vamos ter que buscar a direção do Senhor. E toda a congregação que nós estamos, em todo o processo que nós passamos, Deus sempre nos dá irmãos abençoados para que a gente lance mão deles, para que eles nos ajudem a carregar os nossos fardos. Porque aqui diz: levai as cargas uns dos outros, ou seja, a minha carga, alguém pode me ajudar, e a carga do outro, eu também posso ajudá-lo. Isso chama-se mutualidade no corpo de Cristo. Isso é uma bênção maravilhosa. Só que muitas vezes o inimigo trabalha na nossa vida para que a gente fique isolado. E a gente não quer incomodar o irmão, né? Não quer, eu vou pedir oração de novo, isso vai incomodar. Isso é um grande engano das trevas nas nossas vidas. Achar que nós estamos incomodando os irmãos. Deus nunca nos disse isso, o Senhor sempre diz que é para nós pedir, bater, buscar, que é para nós insistir, e que nós temos sim que desfrutar desse fluir maravilhoso de um rio que tem no corpo de Cristo, que ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Tudo que as trevas querem, tudo que as trevas trabalham é para que a gente fique isolado, para que a gente fique lidando com a nossa questão isoladamente. E aí a gente começa a achar que Deus não está me ouvindo, ele não está ouvindo minha oração, ele não está atendendo a minha oração, Deus não está nem aí para mim. O que eu estou fazendo de errado? E a gente fica entrando numa introspecção, e aquele isolamento vai trazendo um jugo, um peso sobre nós, e aí a gente acha que Deus não é tudo isso que a Bíblia está dizendo, que o pastor está dizendo, que a pregação está dizendo, e a gente começa a mornar, começa a esmorecer, perder as forças. Mas não é esse o exemplo que Jesus nos deixa. Jesus sempre, quando ele estava necessitando de momentos em que a circunstância pediam uma unção maior, uma presença maior de Deus, ele chamava alguns discípulos em particular para ele repartir com aqueles discípulos aquela circunstância que ele estava passando. Jesus é sempre o exemplo. Ele poderia passar sozinho? Com certeza ele era Jesus, mas ele sempre é o nosso exemplo e ele quer nos ensinar a humildade. Isso é sermos humildes, é pedirmos auxílio para os irmãos e também auxiliar os irmãos. E a gente vê Jesus na transfiguração, ali foi um momento em que ele trouxe uma grande revelação, em que ele queria realizar grandes obras ali e expor grandes coisas. Ele pegou Pedro, Tiago, João. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, também ele levou Pedro, Tiago e João e entrou no quarto com eles para orar sobre a menina. Muito mais nós vemos isso no Getsêmani, em Mateus 26, no versículo 38, diz assim: Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus nos deixa o exemplo de que quando nós estamos em grandes tribulações, em grandes sofrimentos, em circunstâncias em que a nossa vontade, as emoções estão muitas vezes confusas, ou em aperto, em tristeza, em angústia, Jesus estava assim, ele usou esse auxílio. E isso ele deixou um exemplo para nós. Isso é para nós seguirmos, para nós usarmos isso. Porque tudo que o inimigo trabalha é para nos deixar isolado nas nossas circunstâncias, nas questões
de tribulação que passamos. Jesus também deixou o exemplo, né? Só para abrir um parêntese, que nós temos também que orar na intimidade com Deus, nós e Deus. Sim, tudo certo, Jesus também fazia isso. Mas no momento em que a circunstância era de mais profunda, era de mais aperto, Jesus usava os discípulos para o acompanhar e para estar orando, para estar intercedendo junto com ele. Nós vemos isso no livro de Atos. Já começa no capítulo 3. Pedro e João sobem ao templo para a oração da hora nona. Então, eles também não andavam sozinhos. Quando Jesus enviou os 70 para fazer a pregação, o evangelismo, para experimentar os apóstolos, para botarem eles num treinamento, vamos dizer assim, Jesus também mandou eles de 2 em 2. Então, é precioso, e Paulo e Silas também andavam juntos. Então, é precioso a questão da mutualidade, de a gente perguntar, Senhor, quem vai me ajudar nesta causa, tendo em vista que eu não estou conseguindo resolver ela entre eu e ti, entre mim e ti, né? Quando nós não conseguimos resolver, quando nós não vemos a saída entre nós e Deus, nós temos que lançar mão desses irmãos abençoados que nós temos no corpo de Cristo. E Deus, ele é muito sábio, ele nos coloca numa congregação, e a congregação que nós estamos sempre, sempre tem alguém que possa nos estender a mão, nos ajudar. Nós podemos ver exemplos na natureza de que todo o predador, ele olha a sua presa, aquela que está mais separada do rebanho, aquela que está mais vulnerável aos ataques. Então, no meio do rebanho, na comunhão, ali no compartilhar, na unidade, aquilo ali gera proteção. Então, o inimigo, ele sempre vai mirar, sempre vai contemplar aqueles que estão mais isolados. E aí ele não vai fazer um ataque intenso, ele vai lentamente minando a mente, fazendo com que a pessoa se aborreça, vá se entristecendo. Eu acho que a minha oração não está sendo ouvida, eu acho que Deus quer que eu sofra, né? Então ele vai introjetando essas percepções até que a pessoa vá ficando abatida, entrando em desânimo, entrando em mornidão. Mas não foi esse o exemplo que Jesus nos deixou. Jesus nos dá sempre este ensinamento, de que nós temos sempre que buscar o auxílio no corpo de Cristo. Não é um ensinamento de Jesus nós resolvendo essas questões sozinhos. Nós temos que orar sim e buscar intimidade, um relacionamento íntimo com Deus. Mas as questões, quando elas são mais intensas, mais profundas, de maior angústia, de maior intensidade do tratamento, do trabalhar, nós precisamos sim lançar mão. E Deus nos dá muitos irmãos que são irmãos de oração, né? E por que muitas vezes nós não recorremos ao corpo de Cristo? Porque nós temos medo de incomodar, porque nós temos medo de ser chato e achar o que ele vai pensar de mim, porque nós temos medo muitas vezes, e isso é um engano das trevas, de achar que o irmão vai dizer, o que tu fez de errado para estar passando por isso? Jesus fez alguma coisa de errado para estar pedindo auxílio para Pedro, Tiago e João, para levar Pedro, Tiago e João junto em todas as vezes que ele levou? Pedro e João, quando subiram ao templo para a oração da hora nona, eles tinham feito alguma coisa de errado para estarem juntos? De maneira nenhuma. Então, vê como o diabo coloca enganos na nossa mente para que a gente esteja lutando sozinho. Consequentemente, a gente vai esmorecer. Então, muitas circunstâncias, o Senhor já nos deu os irmãos para nos auxiliar. E nós temos que passar por cima do orgulho. Mas ele vai falar para os outros. O inimigo vai colocar isso. Mas Deus nos mostra os irmãos adequados para que a gente esteja buscando esse auxílio, esse amparo e possa desfrutar desse auxílio do corpo. No livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16, diz assim: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curado. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Como que nós vamos orar uns pelos outros se nós não sabemos as cargas específicas? Então, nós temos que compartilhar com alguns irmãos. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Quer dizer, não é a toda a congregação, é alguns. Então, nós vamos ter que falar. Eu estou com dificuldade, eu estou passando por isso, eu estou precisando de auxílio, de oração nessa área. E nós vamos ser solicitados para isso também.
Então, essa bênção que existe no corpo de Cristo, nós precisamos urgentemente desfrutar para que o nosso fardo fique mais leve. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Muito pode. Vê que muitas circunstâncias Deus pode nos restaurar, nos libertar, nos dar a graça para passar com o auxílio dos irmãos. Que nós possamos desfrutar dessa bênção, que o Senhor nos tire, né, do engano, do orgulho de achar que nós não podemos falar para ninguém, não temos que falar para os outros, porque eu tenho vergonha de falar, porque eu tenho medo do que o outro vai pensar, né? Então, no momento em que o Senhor nos mostrar o amado, nós temos que lançar mão deste recurso. E Jesus pegava não somente um, era 2 ou 3. Então, que nós possa desfrutar, né, desse auxílio do corpo de Cristo, porque esse auxílio existe também no nosso corpo físico. A nossa mão ajuda a outra. Então, nós precisamos usar este recurso para desfrutar das bênçãos do Senhor. Muitas bênçãos estão disponíveis para nós, nós não conseguimos acessar porque nós estamos presos a esses pensamentos enganosos das trevas, que não deixam nós desfrutar da comunhão do corpo de Cristo, desfrutar da bênção. Isso é muito simples hoje, nós temos as redes sociais que nós podemos entrar em contato com o irmão, nós podemos visitar um irmão, pedir que o irmão nos visite, usar esses recursos. Amém? Eu creio que seja esta a palavra, o Senhor quer nos livrar de muitos fardos pesados, nos ensinar a carregar os outros fardos dos irmãos e nos dar a graça de desfrutar e entregar também um pouco do nosso fardo para os outros irmãos, nos auxiliarem em oração e nos capacitar cada vez mais a desfrutar da bênção e da presença de Deus nas nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos traga sempre a revelação destas verdades nos nossos corações. Te inscreve no canal, comenta, curte, compartilha essa mensagem para que mais vidas sejam edificadas pela palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém.